Hoje estou aqui para falar a respeito de planejamento patrimonial familiar. O planejamento patrimonial familiar é de extrema importância na vida dos empresários e nas pessoas que construíram um patrimônio durante a vida. Então, neste vídeo, eu vou apresentar as principais etapas para a implantação de um projeto de planejamento patrimonial familiar que pode ajudá-lo nas decisões do dia a dia e se você optar por implantar esse projeto. A primeira etapa no processo de planejamento familiar é definir objetivos e metas da família. Isso inclui a identificação dos valores da família e as metas a médio e longo prazo. Os objetivos da família ajudarão a determinar a estrutura apropriada e os documentos legais necessários para a construção dessa holding familiar. A segunda etapa envolve a identificação de ativos da empresa, passivos da empresa. Isso inclui análise da natureza, da composição dos ativos da família, seu valor, a estrutura patrimonial, as propriedades imobiliárias, ações, títulos, participações em outras empresas. Essas informações são cruciais para determinar a estrutura ideal para a sua holding familiar. A terceira etapa envolve o desenho da estrutura da holding familiar. Isso inclui determinar tipo societário, quadro de sócio, objeto social, regime de tributação, dentre outros aspectos que devem ser analisados na hora de criar a estrutura. A estrutura deve ser projetada para atingir os objetivos e metas da família, minimizando tributos e proporcionando a proteção do patrimônio da família. A quarta etapa envolve elaborar os documentos jurídicos, que deve ser feito por um advogado especialista societário e tributário para dar mais segurança para a família. Uma vez determinada a estrutura ideal, os documentos legais devem ser elaborados. Isso inclui contrato social, estatuto no caso, se for SA, além disso, acordo de cotista, acordo de acionistas, são vários documentos que devem ser elaborados. Então, agora passamos para a quinta etapa. A quinta etapa envolve transferência dos bens da família para a holding. Isso geralmente é feito por meio de integralização ou venda. O patriarca ou a matriarca vende para a holding. Sexta etapa, ela envolve gerenciar e manter a holding familiar. É a última etapa. A holding familiar deve ser administrada e mantida. Isso inclui realização de reuniões regulares, manutenção de registros adequados, cumprimento de todos os requisitos legais e fiscais, principalmente contábeis. Precisa ter uma contabilidade que conheça de tributação de holding. A holding familiar deve ser revisada periodicamente para garantir que continue atendendo os objetivos e as metas da família. A constituição de uma holding familiar é um processo complexo que requer planejamento, estratégias societárias, estratégias tributárias, visando sempre o bem e a proteção dos bens da família, né? Seguindo as etapas descritas nesse vídeo, pessoal, você pode ter maior segurança, maior proteção da sua família, menor tributação, preparar a sua sucessão familiar, resguardando as gerações futuras. No método Planejar Patrimônio, ensino todas estas etapas, bem como todas as peculiaridades que precisam ser observadas quando você resolver construir a sua holding familiar. Aproveito a oportunidade para informar que o Grupo Ciatos, a equipe do Grupo Ciatos, é especialista em implantação de projetos de planejamento familiar por meio de holding familiar. Beleza, pessoal? É isso aí a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para vocês.